Evangélicos, por 10 minutos. Muito obrigado, senadora juíza Selma. Referência a qual me dirijo a todos os colegas aqui presentes, as instituições governamentais e principalmente aqueles que militam na sociedade civil, como é o caso da nossa associação. Nós temos, a ANAJURE, trabalhado desde 2013 com o tema de refugiados, quando nós tomamos conhecimento do problema, que atinge a humanidade em geral. E de lá para cá, talvez a ANAJURE seja a única entidade da sociedade civil que tem realizado, a despeito de não haver uma legislação específica ainda, reassentamento com patrocínio privado, somente patrocínio privado. Temos feito isso tanto com refugiados que vieram do contexto da guerra da Síria e agora mais especificamente no caso dos venezuelanos. E o segmento evangélico, principalmente aqueles que nós representamos, as chamadas igrejas históricas, batistas, presbiterianos, luteranos, nós temos essa preocupação em contribuir com o nosso país. E, nesse sentido, por termos realizado alguns projetos, lógico que quando nós pensamos em 65 milhões ou mais, de deslocados internos, refugiados, enfim, nós sabemos que são iniciativas minúsculas, mas que nós valorizamos porque entendemos que é um tema que não pode ser meramente governamental, é um tema que exige um esforço de solidariedade de vários atores. E como braço da sociedade civil brasileira, nós temos tentado contribuir. E por isso que, nesse sentido, a gente tem alguma legitimidade em pontuar, a despeito dos importantes argumentos colacionados até então pelos antecedentes, com respeito a essas modificações que temos na Lei de Imigração de 2017. Nós passamos de um paradigma estritamente de segurança nacional, para um paradigma de um tema de direitos humanos. E eu me recordo que em 2017, nós, do segmento evangélico histórico, nós defendemos o projeto, nós trabalhamos pelo projeto. A ANAJURE, em 2015, ela fomentou a criação da Frente Parlamentar de Refugiados e Ajuda Humanitária. Temos, nessa nova legislatura, novamente a frente recriada, e temos tentado e feito com que vários parlamentares, seja da Câmara Federal, seja do Senado, possam se sensibilizar com o tema de refúgios. E, nesse sentido, na Lei de Imigração, nós lançamos uma nota técnica lá atrás, na qual a gente parabenizava a iniciativa do então governo federal, através do Ministério da Justiça, e mais especificamente a Secretaria Nacional de Justiça, e o Parlamento brasileiro por aprovarem uma lei tão importante para o nosso país. E lembro que, às vezes, as pessoas olham o segmento evangélico apenas como meros conservadores. E, de fato, do ponto de vista do que nós podemos chamar de mores maiorium civitatis, nós somos conservadores, mas somos conservadores que adotamos princípios basilares, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que é fundamento essencial da nossa Constituição. E é por essa razão que eu tenho aqui várias entidades que são cristãs e que defendem refugiados no nosso país. E essa é a tônica, inclusive, em outros países que nós temos tido a oportunidade de trabalhar. E não só cristãos, outros religiosos em geral. Então, é importante assentar isso. Agora, nós temos algumas situações em relação a essa possível modificação da Lei de Imigração, e nós já afirmamos a tese de que ela é importante,
de que há uma necessidade de promover o equilíbrio entre direitos e garantias dos imigrantes com os deveres e controle estatal. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de simplesmente fazer uma pesquisa na lei de imigração sobre o vocábulo segurança nacional ou soberania. Não há um só vocábulo enunciando soberania. Nenhum. Em toda a lei de imigração. Quando fala em segurança, fala da segurança do migrante e aparece apenas no artigo 4º e nada mais. Então, a gente vê que há um desequilíbrio na legislação. E é um desequilíbrio que tem, digamos, sob esse prisma material, uma inconstitucionalidade, já que nós sabemos que da Constituição Federal, nosso artigo 3º lá, que é fundamento da República Federativa do Brasil, inciso 1, soberania. Não estou falando de princípios constitucionais decorrentes, estou falando de fundamento da República Federativa do Brasil. Então, ora, de certo, senadora juíza Thelma, nós precisamos coadunar aquilo que é um direito humano fundamental e que nós respeitamos com elementos mínimos de soberania e de segurança nacional. E é isso que nós tentamos e temos visto nosso corpo técnico que analisou a proposta do senador Fernando Bezerra, tem atestado, inclusive, em nota. Aliás, se nós lermos o texto do Pacto Global de Migração, do qual o Brasil fez parte até antes de janeiro, o próprio pacto, ele fala coisas importantes, né? Nós vimos aí o compromisso 27, ele diz o seguinte: comprometemos-nos a gerir nossas fronteiras nacionais de maneira coordenada, promovendo a cooperação bilateral e regional, assegurando a segurança para os estados, comunidades e imigrantes e facilitando a circulação transfronteiriça segura e regular das pessoas, evitando a imigração irregular. Além disso, nos comprometemos a implementar políticas de gestão de fronteiras que respeitem a soberania nacional, o Estado de Direito, as obrigações perante o direito internacional e os direitos humanos de todos os migrantes, independentemente de seu status migratório, não discriminatórios, sensíveis ao gênero e à criança. Ou seja, todos os documentos internacionais tentam trazer esse equilíbrio que, ao nosso sentir, não está estabelecido na lei de imigração. E tudo isso, evidentemente, pode ser, nessa reforma que se pretende, melhor ajustado, né? Volto a repetir, é algo assim realmente impensável que a lei de imigração não tenha em nenhum dos seus dispositivos menção sequer ao vocábulo soberania, que é fundamento da República Federativa do Brasil. A gente não tem tempo de comentar todas as emendas propostas, mas eu vou comentar aqui uma só, que diz respeito aos dados antecedentes, né, dos passageiros. Há uma proposta de emenda substitutiva nesse sentido, e nós pesquisamos, a nossa equipe jurídica, vários países que adotam esse sistema de API, né, o Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, são países que adotam esse sistema. Aqui na América temos o México também, né, que adotam esse tipo de mecanismo. Então, essa proposta de alteração, ela é bem-vinda. Também, quando a gente pensa nas alterações que se propõem ao longo das outras emendas, eu sempre lembro de casos que nós vivenciamos como entidade, né? Me lembro que fizemos um projeto no Líbano, num determinado shelter, num campo de refugiado que existiam só muçulmanos sunitas, eram cerca de 1.000, nós levamos assistência médica, jurídica e odontológica, e nós tivemos sérios problemas para entrar no Líbano com alguns medicamentos. E alguns, de fato, não entraram porque nós não tivemos tempo hábil de manejar isso. E, ora, o que se vê nisso é que cada país tem a sua estrutura
de soberania e assim protege. Então, as medidas que nós temos visto, né, principalmente relacionadas à repatriação, à deportação sumária, elas se coadunam ao espírito da lei, previsto inclusive, aí eu menciono a portaria 66, né, o artigo 207 já dizia que ali era um ato do Ministério da Justiça que iria regulamentar. Então, nós, como entidade da sociedade civil, entendemos que as emendas elas são constitucionais, elas não ferem a legislação e elas trazem um equilíbrio mínimo entre aquilo que nós tanto lutamos para que existisse, que é o direito humano fundamental do migrante, mas sem afastar o princípio, o fundamento básico da nossa República Federativa, um deles, o inciso 1, que é a soberania nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Uziel Santana. Eu passo a palavra agora a Laiane Paixão de Moraes, representante da Associação